Olá, seguidores. Nesse vídeo vou falar mais uma vez sobre a situação de MF11, o Fundo de Desenvolvimento da Mérito, que nessa segunda-feira, dia 11 de maio, está caindo bastante novamente, né? Aqui a gente está uma queda de mais de 5%, negociado aqui na casa R$ 56. E com isso está aqui renovando a mínima histórica do ativo, renovando com bastante margem essa mínima histórica, né? Então vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui pela situação do fundo. Olha, desde a divulgação do guidance aqui para o segundo trimestre, com a queda de R$ 1 para 91 centavos, a gente já teve uma queda de 19%. Lembrando que essa queda não foi apenas pela diminuição do guidance, mas também pela contaminação do caso lá com CACR11, além do mercado estar bastante pessimista com a situação das incorporadoras. Então, aqui, vários fundos com exposição à incorporação, a obras, têm caído bastante. E aqui numa janela de um ano, MF11 já está com uma queda de quase 35%. Enfim, aqui a gente compara o preço de 2 anos atrás, estamos falando de uma queda de 46%, então uma bela de uma derretida. Mas com relação a essa queda mais recente, da segunda-feira, dia 11, isso aqui acredito que esteja relacionado com o último relatório gerencial, relatório trimestral, que foi bem duro em alguns pontos, né? Falando que a situação do fundo não vai ser tão fácil assim no curto prazo, por pelo menos um ano. Aqui minha interpretação é que vai ser nesses 91 centavos ou menos aqui por pelo menos um ano, tá? Lembrando que nesse preço aqui de 56,44, a gente tá falando de dividend yield já na casa do 1,60% ao mês. No entanto, aqui você precisa estar preparado para ver esse rendimento caindo e o dividend yield também, pelo menos no curto prazo, tá? E que é o seguinte, o investidor de fundo imobiliário, né, é muito imediatista, só está de olho aqui no rendimento de curto prazo, então não duvide que essa cotação continue caindo. Ok, então, caso você queira aqui fazer uma especulação, investimento até mesmo pensando em holder, tem que estar preparado para mais queda do rendimento e mais queda da cotação. Aqui, com certeza, tem muito investidor que vai ficar aqui pensando, vou esperar aqui vir uma tendência de melhora, que aí eu vou começar a comprar. Olha, isso aqui pra mim, essa coisa de timing é cemitério de malandro, tá? Vejo muita gente querendo bancar o esperto, querendo se acha capaz de identificar o ponto mínimo, o melhor ponto de comprar e fazer essa entrada, tentar essa entrada quando tiver parado de cair. Mas o que eu mais vejo, a pessoa fala que vai fazer isso, vai comprar quando tiver uma melhora, daí o fundo ou ação começa a subir um pouco, essa pessoa vai e fala, vou esperar aqui dar uma recuada de novo. Aí vai, continua subindo, a pessoa acaba que perde o bonde ou fica pagando mais caro. Então isso aqui é o que eu mais vejo acontecendo entre investidores. Então, para quem tiver a coragem, porque MF11 é para realmente só quem tem coragem, que essa coisa de timing não acho a melhor opção não, tá? Talvez uma alocação aqui parcial ou já pegar o preço agora que está entregando um yield bem elevado. Lembrando que tá rendimento 90 centavos, né? Se a gente for colocar aqui uma queda de 33%, de 30 e tantos por cento, rendimento para 60 centavos, ainda teríamos mais do que 1% ao mês, né? Mais do que a pessoa teria colocando dinheiro em liquidez diária, no CDB. Ok? Vamos ver aqui outro ponto aqui que eu preciso comentar com vocês. Sim, aqui acho que o ponto mais importante é pensar num dividend yield futuro, no rendimento futuro. A tendência de curto prazo é de rendimento, se faz 90 centavos ou menos, né? Não se fala, por enquanto não se fala em rendimento voltar para R$ 1 por cota ou mais. No entanto, caso essa recuperação aconteça,
talvez aqui voltar para o 1,05 que estava pagando até pouco tempo atrás. A gente está falando aqui de 1,86. Até mesmo se volta aqui para. Já pagou que tem uma época em 2024 pagando 1,20. 1,20 daria 2% ao mês aqui no ativo. É claro que não dá para considerar que vai pagar esse 1,20, mas só foi durante poucos trimestres, né? Enfim, mas acima de R$ 1 teve que ele passou bastante tempo pagando. Lembrando que eu estou falando aqui sobre esses valores, mas tenho a menor condição de afirmar se vai voltar ou não, ou quando vai retornar. Se vai retornar, porque, como já disse em outros vídeos, MF11 é um fundo caixa preta, onde a gente não consegue, não tem acesso a informações como o lucro das operações, a geração de caixa. As informações talvez desse para tirar alguma conclusão sobre rendimento futuro. Ok? Mas lembre vocês também que MF11 tem aqui um ponto muito interessante, que é o fato do projeto Cortel, que hoje parece não estar contribuindo, ou contribuindo é muito pouco, e representa mais de quase 25% do patrimônio de MF11. Então aqui é algo que pode vir a contribuir, que não tem uma contribuição de curto prazo, mas pode ajudar bastante no médio e longo prazo. Agora aqui meio que entrando uma conclusão sobre a situação de MF11. Olha, como já disse, eu tenho as oportunidades, eu não gosto nem um pouco de MF11 da Mérito. Já só em 2025 foram 2 emissões abaixo do valor patrimonial, né? Fora os rolos mais antigos. No entanto, se continuar desse jeito, começa a chegar num ponto em que realmente começa a ficar exagerado, né? Porque até então o fundo ele não, pelo menos a gente tem conhecimento, não tem problema com obras ou com imóveis encalhados ou falta de liquidez. Por enquanto não tenho não tenho ciência de nada do tipo acontecendo aqui em MF11 não, tá? Se tiver, eles estão escondendo em algum lugar aqui essas informações. No entanto, apesar do meu interesse aqui, como no meu caso comprar é complicado, né? Porque já tenho muito o RPR11 na carteira, que também é uma tese de altíssimo risco para médio, só se justifica no médio e longo prazo. Mas se o fundo da Urca se recuperar antes do que MF11, já pensei que talvez uma estratégia de redirecionar para outros fundos como MFI ou da TGCO, do Tegar. Caso eles ainda não estejam com a recuperação, caso eles ainda estejam com a recuperação atrasada, caso ainda estejam amassados. O que é bem complicado, né? Teria que contar bastante com a sorte aqui de que a recuperação dos fundos ele ainda estaria ainda em processo. Ok. Agora aqui, então acho que seria a minha visão para o momento atual de MF11. Agora vou aqui passar por alguns pontos que podem ser de interesses para investidores. Talvez quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, quando o fundo está apresentando uma queda, muita gente vai no YouTube e manda pesquisar sobre o ativo, né? Então tem muita gente chegando recentemente aqui no canal. Eu basicamente sou o único que falo desses casos aqui de teses mais arriscadas, sem ser de forma emocionada, sem ficar aqui apenas dando bronca. Mas então, sobre o F11, o que o investidor ele precisa estar ciente? Primeiro de que é um fundo de desenvolvimento com foco em urbanização ou loteamento e incorporação do Minha Casa Minha Vida. Okay? Sendo que ele tem focado mais no incorporação residencial Minha Casa Minha Vida nos últimos investimentos. O foco dele está sendo praticamente nesse setor, né? E o Minha Casa Minha Vida ele não está sofrendo com a questão da escassez de crédito. Mas futuramente tem que ficar de olho na situação fiscal do país, né? Depende muito de subsídio para manter essas taxas baixas e manter o programa. E ano que vem, 2027, vai ter acabado de passar a eleição, então é claro que não vai acontecer nada com Minha Casa Minha Vida agora em 2026,
mas 2027 tem que tomar cuidado para ver se o orçamento ele não é reduzido, né, para dar uma equalização na situação fiscal do país. Então, esse é um risco que os investidores eles precisam estar atentos. Atualmente agora aqui está um mar de rosa, uma lua de mel aqui com Minha Casa Minha Vida, mas essa situação pode se inverter. Incorporação tem bastante volatilidade, tá? Tem bastante risco. Investidor que ele não quer risco, ele tem que passar longe de fundos ou empresas de incorporação, mas longe mesmo. Então depois vem aqui, pega essa que é na cotação e sai resmungando aí, falando que fundo imobiliário como é que é mesmo? É coisa de golpe do vigário, esse tipo de coisa, né? Ah, outro ponto que vocês precisam estar cientes aqui sobre MF11. Ao fundo ele tem uma alta exposição a obras ainda, que eles indicam 50% dos empreendimentos estão em obras. Ou seja, ainda tem muita alocação de recursos aqui para dar continuidade nesses empreendimentos. Isso daqui pode acabar acarretando em menores rendimentos, né? Até a gente ter uma evolução desses projetos, ok? Sejam cientes disso. Outros pontos aqui, acredito que é, acho que o importante aqui mesmo já comentei, tá? Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.